Olá, meus amigos, um dia de muita paz para todos nós. Hoje, exatamente 8 de agosto de 2022, estamos nós reunidos para estudarmos a obra Revista Espírita. E nós estamos na Revista Espírita de 1860, nós estamos no mês de julho. Esse trabalho é conduzido pelas nossas amigas Aramita e Carla. E vou solicitar para a Mita fazer a nossa prece de gratidão inicial. Senhor Jesus, obrigada pela oportunidade do encontro, do estudo. Ajuda-nos, Senhor, a compreendermos essas lições, os aprendizados que nos passam através da Revista Espírita, para que possamos utilizar, onde quer que estejamos, para que possamos, através dessas lições, melhorar a nossa caminhada, ajeitar as nossas veredas e fazermos o exercício da resignação dinâmica. Ainda somos espíritos rebeldes, ainda nos revoltamos, ainda queremos privilégios que não podemos e nem entenderíamos. Ajuda-nos, Jesus, a ficarmos contigo, porque Tu estás conosco hoje e sempre, que assim seja. Estamos vendo as dissertações de Charlet sobre os animais e, ao mesmo tempo, lendo as críticas e os questionamentos do Kardec sobre essas dissertações, para ficar tudo mais um próximo do outro e marcado. Então, nós estamos vendo a crítica, né, os questionamentos que ele está fazendo sobre o item 2, a segunda dissertação. E paramos na 7ª questão, agora é São Luís. Era o Charlet, mas o São Luís vai se meter. Vai intervir, amiga. Os habitantes de Júpiter compreendem melhor que nós a linguagem dos animais? Veem através deles e os compreendem perfeitamente. Na Revista Espírita de 1858, o Palisse, no questionamento do Kardec, diz que os habitantes de Júpiter eles não usam mais vocalização, eles se comunicam pelo pensamento. E aí ele pergunta se com os animais eles usam palavras. E ele diz que não, que os animais eles os veem, né? Porque eles têm o magnetismo e eles os compreendem perfeitamente, e assim eles dizem. Igual como a gente diz pro cão, para ele sair e ele nos compreende, é através do nosso magnetismo, né? Que o cão entende as nossas palavras, né? É a pineal. É. Vem comigo. Vamos com os amigos espirituais. Os habitantes de Júpiter compreendem melhor que nós a linguagem dos animais, porque a gente não compreende, não. Quem convive ali com o animal, a gente acaba até compreendendo um pouco. Cada latido específico para alguma coisa, avisando quando chega alguém, pedindo para passear. E a gente que convive com o animal, a gente acaba aprendendo a diferença dos latidos, que são latidos diferentes. Quem convive com o animal, eu estou apanhando um pouco com a gatinha, que eu não aprendi os miados da Lua Cristina. A resposta é interessante, eles veem através dele. Quem vê através de quem? Os espíritos dos animais, aos animais. Os espíritos de Júpiter veem através dos animais. Os espíritos de Júpiter. Como é que é isso, cara? É outro nível. É outra coisa. É por isso que os espíritos falam. Nós não temos autorização para falar disso. Fiquei passada. É porque na pergunta 6 ele dá: entre nós, os animais, tem evidentemente uma linguagem, pois se compreendem, embora muito limitada. Os de Júpiter têm uma linguagem mais precisa, mais positiva que os nossos? Numa palavra, uma linguagem articulada, sim. Os animais lá se compreendem melhor. E tem uma linguagem articulada. Entre eles. Mas já é articulada. Sim. Não é mais au, au, au e nem miau. Até porque... Do espírito para o animal, já é só pelo
já vê através dele, você ficar falando o que tem que Aí ele diz, os habitantes de Júpiter compreendem melhor que nós a linguagem dos animais, veem através deles e os compreendem perfeitamente. A ideia que nos dá aqui, Mita, Carlos e demais irmãos, é que os espíritos conseguem ver através dos animais. O pensamento deles e tudo. Porque na DIA 58 ele diz isso. E eles são tão adiantados que uma das perguntas da Revista Espírita de 1858, o Kardec pergunta se o povo mais avançado da Terra se visse transportado para Júpiter, que posição ocuparia? Resposta: a dos vossos macacos. Só para te ter uma ideia do adiantamento moral dos habitantes. Refletindo. Só para voltar na questão número 5, ele pergunta assim: foi-nos dito que em Júpiter é possível o entendimento pela simples transmissão do pensamento. Quando os habitantes desse planeta se dirigem aos animais, que são seus serviçais e operários, recorrem a uma linguagem particular? Teriam para os animais uma linguagem articulada e entre si a do pensamento? Não há linguagem articulada entre o espírito e o animal, mas uma espécie de magnetismo muito intenso que faz curvar o animal e o leva a executar os menores desejos e as ordens de seus donos. O Espírito Todo-Poderoso não pode rebaixar-se. Porque, Então, ele porque entra na- assim, porque quando eu digo assim, os espíritos transmitem o pensamento para o animal, aí eu estou dizendo assim, bem, então O o animal não pensa, porque pensamento é um atributo do espírito. Aí ele usou o termo aqui, magnetismo. Existe um magnetismo, que é a ação do pensamento, do espírito, e esse magnetismo, uma força atua sobre o animal. Quando chegar lá em Júpiter, tu vai saber disso. Pergunta 8. Se examinarmos a série dos seres vivos, encontraremos uma cadeia ininterrupta. Desde a madrépora, Madrépora, animal da ordem dos selenterados, que compreende os pólipos isolados ou coloniados e que apresenta um esqueleto calcário ou polipeiro, abundante nos mares tropicais, forma perto da costa recifes coralinos ou ilhas circulares, que são os atóis. Ou seja, os corais e os atóis não são pedras, são animais. É essa transição que ele está falando. então, tem uma cadeia ininterrupta desde os corais das madréporas até a própria planta, até o animal mais inteligente. Mas entre o animal mais inteligente e o homem, há uma evidente lacuna que em algum lugar deve ser preenchida, pois a natureza não deixa elos vazios. De onde vem essa lacuna? Traduzindo, do macaco para o homem está muito longe. Cadê esse lugar? Onde estão esses intermediários? Essa lacuna dos seres é apenas aparente. Não existe na realidade. Ela provém de raças desaparecidas. Quem respondeu aqui não foi Macharley, foi São Luís. Quais são as raças desaparecidas? A gente vai atrás. As diversas espécies de Homo sapiens existiram, do macaco até o homem. Teve o Homo Erectus, o homem de Australopithecus, Neandertal, até o Homo sapiens. Então são vários, só que eles já estão extintos. Não tem o planeta do Homo Neandertal. Tal lacuna pode existir na Terra, mas certamente não existe no conjunto do universo e deve ser preenchida em alguma parte. Não seria por certos animais de mundos superiores que, como os de Júpiter, por exemplo, parecem aproximar-se muito do homem terreno pela forma, pela linguagem e por outros sinais? E ele pergunta, existe lá em Júpiter, então, o homem de Neandertal, o homem que surgiu pelo meio, não estão em Júpiter? Ele vai responder agora. Nas esferas superiores, o germe surgido da Terra desenvolveu-se e jamais se perde, tornando-vos espíritos
reencontrareis todos os seres criados e desaparecidos nos cataclismos do vosso globo. Aqui eu não entendi. São Luís que respondeu. Vamos ver se já... Observação. Desde que essas raças intermediárias existiram na Terra e dela desapareceram, justifica-se o que disse Charlet pouco atrás, que quanto mais novo o mundo, mais ele se lembrava. Se essas raças só tivessem existido nos mundos superiores, o homem da Terra, menos adiantado, não lhes poderia guardar a lembrança. Então é por isso que a gente ainda tem lembrança do Neandertal, do homem das cavernas, né? Então, E quando ele diz aqui que esses outros, os do cataclismo, quando ele fala aqui, nas esferas superiores, os hermes surgidos da Terra desenvolveu-se e jamais se perde. Porque a evolução, quando ele se torna espírito, as primeiras encarnações não é mais no planeta Terra. Então ele vai para outros globos, por isso que não se perde. É nesse sentido. A evolução vai continuando. Gente, agora volta para a página 310, que é o item, a dissertação do Charlet, o item 3, tá? Dissertação 3 de Charlet. Nos mundos adiantados, os animais são de tal modo superiores que para eles a mais rigorosa ordem é dada pela palavra e entre vós muitas vezes há pauladas. Em Júpiter, por exemplo, basta uma palavra, enquanto entre vós as chicotadas não são suficientes. Todavia, há um sensível progresso em vossa terra, jamais explicado. É que o próprio animal se aperfeiçoa. Anota aí que é já o primeiro erro do Charlet. Então, assim, outrora, o animal era muito mais rebelde ao homem. Também há progresso de vossa parte, por terdes instintivamente compreendido esse aperfeiçoamento dos animais. Segundo erro do Charlet. Pois que proibis de bater-lhes. Eu dizia que há progresso moral no animal. É outro erro, marca aí, não é verdade. Só para adiantar. Há também progresso de condição. Assim, um infeliz cavalo açoitado, ferido por um carroceiro mais bruto que ele, estará comparativamente numa condição muito mais tranquila, mais feliz que a de seu carrasco. E aqui o Charlet está caindo no penhasco do besterol. Não é de toda justiça e devemos nos admirar de que um animal que sofre, que chora, que é reconhecido ou vingativo, conforme a doçura ou a crueldade de seus donos, seja recompensado por haver pacientemente suportado uma vida repleta de torturas? Antes de tudo, Deus é justo e todas as suas criaturas estão sob suas leis, e estas dizem: todo ser fraco que tiver sofrido será recompensado. Sempre comparativamente ao homem, entendo e ouso acrescentar, para terminar, que o animal, em muitas circunstâncias, tem mais alma e mais coração que o homem. Cara, ele estava revoltado com o ser humano. Mas é interessante a gente notar que parece um besterol, mas isso tem muita gente que fala exatamente dessa maneira. Prefiro viver com gente com animal do que com gente. Eles sofrem traumatismo. É porque deu pra gente perceber é que havia um trauma nele registrado. Do ser humano, medo do ser humano. A pergunta é psicologicamente ou como é que a gente chama? É instinto. Por condicionamento. Condicionamento. É instintivo. É por condicionamento. Não é porque ele sofreu um trauma e agora quando ele vê, ele sonha. Ele fala. Ele não está elaborando psicologicamente nada, é um instinto. Todo ser fraco, sofrido será recompensado. Nesse sentido, como que um animal pode ser Recompensado. É porque está errado o texto. O
Kardec colocou esse texto e agora ele vai corrigir os erros. É que ele fala umas coisas que são corretas, por exemplo, quando ele diz: Deus é justo e todas as suas criaturas estão sob suas leis. Correto. Mas quando ele diz que todo ser fraco que tiver sofrido será recompensado, mas ele não está falando dos animais. Não. Não é dessa E quando ele forma, diz que o animal tem alma e que o animal evolui, que o animal tem moral, isso também não é verídico, verdadeiro. Ou seja, são meias verdades. Faz um estrago muito grande. Então vamos para a crítica desse texto lá mais na frente. E está escrito sobre o item 3. Parágrafo 3, né? 319. Kardec vai perguntar para o espírito. Página 319, para a crítica. Meu é 322. 319. Vamos para a crítica desse texto. Sobre o item 3. o item 3. Dizeis que tudo se aperfeiçoa e, como prova do progresso do animal, dizeis que outrora ele era mais rebelde ao homem. É evidente que o animal se aperfeiçoa, mas pelo menos na terra só se aperfeiçoa pelos cuidados do homem. Abandonado a si mesmo, retoma sua natureza selvagem, mesmo o cão. E pelos cuidados de quem o homem se aperfeiçoa? Não é pelo de Deus? Tudo é graduado na natureza. Ou seja, ele não responde, ele dá uma dissimulada aqui e não vai ao ponto. Quer dizer, ele está dizendo que realmente o homem se aperfeiçoa, o animal se aperfeiçoa porque o homem dá os cuidados. E que torna, aí ele fala, mas o homem também se aperfeiçoa porque Deus cuida. Então, na verdade, o Charles dá uma escapulida aqui e não é objetivo, não responde. Porque o que o professor Allan Kardec faz, gente, para entender? As meninas estão lendo o texto do Charles e depois o Kardec evoca o Charles. Vem cá, me explica sobre isso, me explica sobre aquilo. Porque Kardec tinha moral para isso. Daí a ciência espírita. Então ele pegava um texto, ele era muito criterioso. Você pode ver que a pergunta dele já é a resposta correta. A resposta correta é a pergunta de Kardec. Aí o outro, e disse assim, não, mas aí ele tentou sair pela direita, como disse, mas não é Deus que aperfeiçoou o homem, então o homem aperfeiçoou o animal, mas ele não falou isso lá atrás, né? Ele falou até, inclusive, que o animal crescia, evoluía por si. Que tinha moral. Que tinha moral. O interessante desse estudo é notar que o Kardec faz para mostrar a leviandade do espírito, que fica dizendo coisa que parece verdade, mas não é. E esse é o ponto da gente também fazer muitos questionamentos com as coisas que estão sendo publicadas, né? E para ver que o Charles ele não fez só um texto, foram várias sessões, vários textos, e aí ele vai permitindo isso. Questão número 11. Falais de recompensas para os animais que sofrem maus tratos, e dizeis que é de toda justiça que haja compensação para eles. Parece, de acordo com isso, que admitis no animal a consciência do eu após a morte, com a recordação do seu passado. E isso é contrário ao que nos foi dito. Se as coisas se passassem como dizeis, resultaria que no mundo espiritual haveria espíritos de animais, espíritos com E maiúsculo. Assim, não haveria razão para não existirem o das ostras. Podeis dizer, se vedes em torno de vós espíritos de cães, gatos, cavalos ou elefantes, como vedes espíritos humanos? Kardec já armou o laço. Já. A pergunta dele já é um esclarecimento, né? Lá vai o Charles todo desconfiado. Tentando consertar. A alma do animal tem perfeitamente razão. Não se reconhece após a morte do corpo. É um conjunto confuso de germes que podem passar para o corpo de tal ou qual animal, conforme o desenvolvimento adquirido. Não é individualizada. Direi, todavia,
que em certos animais, entre muitos mesmo, há individualidade. Cara, ele misturou tudo, não respondeu nada. Tipo assim, E a pergunta de Kardec já é a resposta. tipo assim, tu tem razão, mas eu tô achando. É o espírito pseudo-sábio. Isso tem encarnado e desencarnado. E é por isso que a gente precisa estudar e ter cuidado com o que ouve para não sair acreditando que é verdade, só porque é espírito. Kardec pergunta número 12. Aliás, esta teoria não justifica absolutamente os maus tratos dos animais. O homem é sempre culpado por fazer sofrer um ser sensível qualquer e nos diz a doutrina que por isso ele será punido. Mas daí a colocar o animal numa posição superior a ele há uma grande distância. Que pensais disto? Sim. Entretanto, sempre estabeleceis uma escala entre os animais. Pensais que há distância entre certas raças. O homem é tanto mais culpado quanto mais poderoso. Ai, esse charme é um É um enrolão. Ele é só... Cheio de linguiça? Ele é o famoso enchedor de linguiça, né? Como explicais que, mesmo no estado selvagem, o homem se faça obedecer pelo mais inteligente animal? É principalmente a natureza que age assim. O homem selvagem é o homem da natureza. Conhece o animal familiarmente. O homem civilizado estuda o animal e este se curva diante dele. O homem é sempre o homem. Perante o animal, seja selvagem, seja civilizado. Entendeu? Gente, e depois de todas essas respostas evasivas sobre os animais, que o espírito charlê, um pseudo-sábio, embusteiro, charlatão de primeira categoria, né? Fala tudo e não diz nada. Nós vamos finalizar o estudo aqui por hoje para pensar nessas respostas e principalmente nas perguntas de Kardec. E agradecemos ao nosso Senhor Jesus e à espiritualidade amiga por mais essa oportunidade. E até o nosso próximo estudo, se Deus assim permitir.